Opa, tudo bem? Sou o professor Marcelo, essa aqui é a nossa segunda aula de análise combinatória. A gente vai voltar um pouquinho para falar sobre filas sem elementos repetidos, vamos falar de anagrama um pouquinho também, e filas com elementos repetidos. Vamos fazer alguns exemplos, né? Para ficar bem claro aí, para você entender legal aí, tá? Começando a explicar um pouco da fila, né? Que a fila ela não precisa ser só com pessoas. A gente pode ter uma fila com números, né? Uma sequência, né? Com números, pode ter uma fila também com letras, pode ter uma fila com cores, pode ter uma fila formada com objetos, tudo bem? Esses são só alguns exemplos do que a gente pode montar com uma fila. E o que consiste, né, o cálculo da fila, né? Cálculo da fila, a gente vai calcular a quantidade de filas diferentes que a gente pode montar com a mesma quantidade de elementos. Bora nos exemplos que é mais fácil de entender. Ó. Se você tem um elemento só na fila, então você vai ter aqui na fila só uma possibilidade, né? Se você só tem uma pessoa na fila, ela vai ficar só aquela pessoa. Então aqui nós temos uma possibilidade. Possibilidade. Agora, se nós temos duas pessoas, né, dois elementos na fila, então na primeira vaga ali, nós vamos ter duas opções. E se uma pessoa ficar ali, atrás dele vai ter, então, só uma opção, né? Então, como é que a gente faz? A gente faz a multiplicação aqui dos dois, ó. Se é dois elementos, então vai ser 2 vezes um, que vai te dar também duas possibilidades, dois modos de filas diferentes. Então, duas possibilidades. Agora, se você tem três elementos, então vai ficar uma, né, na primeira posição vai ter três pessoas, vai ficar uma pessoa lá, então na outra, atrás dele vão ficar duas pessoas, né, duas possibilidades, ficando uma pessoa lá, na última vaga ali vai ter uma pessoa só, né? Então vai ter uma possibilidade só. Então fazendo a multiplicação aqui, ó, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6, né? 6 vezes 1, 6. Então nós teremos 6 possibilidades. Agora, com quatro elementos também. Se são quatro elementos, quatro na primeira posição ali, né? Quatro chances. Aí depois vai ficar um nela. Então, na outra chance vai ter três. Na próxima vaga ali vai ter duas pessoas. E na última vaga vai ficar uma. Lembrando que você sempre vai tirando um, né? Se começa com quatro ali, você vai sempre, se não é para repetir, então na próxima vai ser três, depois vai ser dois, por último vai ser um. Então, fazendo a multiplicação aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 2 dá 24 mesmo. Então, com quatro elementos, nós temos 24 possibilidades de montar uma fila. Se a gente usar os tracinhos, eu acho que é até melhor de fazer. Ó. Se são quatro elementos, então são 1, 2, 3, 4 tracinhos. Tá? Se são quatro tracinhos, no primeiro tracinho a gente tem quatro possibilidades, só coloca as quatro. No segundo tracinho, fica um lá, coloca três, fica um. Aí você coloca dois no outro tracinho, fica um, você coloca um no último tracinho, tá? E aí faz a multiplicação de novo, né? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes um, vai dar as mesmas 24, né? Que a gente encontrou em cima, né? 24 possibilidades. Possibilidades. Com cinco elementos, segue a regra, né? Então são cinco tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro, né, tracinho são cinco possibilidades, depois são quatro, depois são três, depois são dois, depois são uma, né? E aí faz a multiplicação de novo. Vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 é ele mesmo, né? Então tem 120 possibilidades aqui. 120 possibilidades. Se a gente for usar a letra, vamos fazer aqui, ó. Você tem a letra A e B. Então você tem duas letras.
Então você tem aqui, ó, dois tracinhos, duas letras, dois tracinhos. Na primeira, duas possibilidades. Tirou, né? Fica uma. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, nós temos A e B, nós temos duas possibilidades. O que vai ser? Na primeira posição, A, B. E na segunda posição, B, A. Né? Se tem duas pessoas, troca, né? Um vai na frente e o outro vai atrás. Ou então, o outro vai na frente e ele vai atrás, né? Na fila. Tá? E aí, quando tiver 3 elementos, e aí você vai ter o seguinte, ó, 3 tracinhos, ó. 1, 2, 3. Né? Então, são 3, né? 3. Então, no primeiro, vai as 3 opções. No segundo tracinho, tira 1, vai 2, né? Que ficou um lá. E na última, ficou um lá. Então, vai ser só uma. E aí você faz a multiplicação, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Vamos conferir se é isso mesmo? Vamos fazer lá, ó, no manual. Ó, você tem, deixa eu pôr aqui, 6 possibilidades. Vou escrever aqui. Possibilidades. 6 possibilidades. Então você tem primeiro A, B, C. Depois você tem aqui a opção, ó, do A. Aí você troca o B com o C, ó, vai ficar C, B. Aí você pode começar com o B também. Aí você coloca o B, aí vai ficar B, A, C. E aí você pode trocar o A e o C, né? Ó. Vai ficar B, C e o A. Você pode começar com C também, né? C, A, B. E você pode trocar as duas últimas letras. Ó. Vai ficar C, o B e o A. A gente usa meio com uma sequência. Assim, com o tempo você vai se acostumando. Aí você coloca uma sequência para você não se perder, né? Para não saber. Daqui a pouco você fala, não sabe qual que colocou, né? Então a gente vai trocando, tentando trocar meio que organizado as letras assim para ficar mais fácil da gente entender. Então aqui nós temos, ó, uma sequência, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, que é o que deu aqui em cima, né? Fazendo o cálculo é mais fácil, tá? Vamos falar de anagrama? O que é um anagrama? Bom, como a gente faz os anagramas? A gente reorganiza as letras, né, da palavra, produzindo outras palavras, né, usando todas as letras da primeira palavra. Certo? É a mesma ideia que a gente tem das filas, sem repetição, né? Usando os tracinhos, tá? É a mesma coisa. Vamos pegar no exemplo 1. Encontre o total de anagramas das palavras bota. Como nós temos 4 letras, né? Então nós colocamos aqui 4 tracinhos, né? 1, 2, 3, 4 tracinhos. A primeira opção, no primeiro tracinho, tem 4 opções. Depois tem 3 opções. Depois 2 opções. E por último, uma opção. Ok? E aí é só fazer a multiplicação. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Certo? Agora, vamos confirmar para ver se é isso mesmo? É trabalhoso, mas vamos fazer, vamos explicar bem direitinho, detalhado, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então a palavra bota, nós vamos fazer aqui, ó. B-O-T-A. O segundo anagrama, a gente pode pegar aqui, ó. B-O, troca as duas últimas. A-T. Aí a gente pode pegar agora o B, né? Esse T aqui vai para o segundo lugar, ó. T, O, A. E aí troca as duas últimas, vai ficar B, T, A, O. Aí a gente pode pôr o A no segundo lugar. Vai ficar B, A, O, T. E troca as duas últimas, fica B, A, T, O. Então aqui nós temos aqui os 6 primeiros anagramas começados com a letra B. Agora a gente pode começar também com a letra O, né? Vai ficar O, B, T, A. Depois O, B, troca as duas últimas, fica A, T. E aí você pode pôr T em segundo, ó, vai ficar O, T, B, A. E aí troca as duas últimas, O, T, A, B. Pode pôr o B em segundo, ó, vai ficar O. Não, o B em segundo já tem. Pode pôr o A, né? O A em segundo vai ficar O,
A, B, T, e troca as duas últimas. Fica O, A, T, B. Então aqui nós temos mais 6 anagramas com a letra O, começados com a letra O. Agora a gente pode começar com a letra T. Vai ficar T, B, O, A. E depois você pode fazer T, B, troca as duas, A, O. Agora você pode pôr o O na segunda posição, vai ficar T, O, né? B, A. Troca as duas, fica T, O, A, B. E aí você pode pôr o A na segunda posição, vai ficar T, A, B, O e T, A, O, B. Então aqui nós temos mais 6 anagramas, começados com a letra T. E agora aqui, por último, né, pode começar com a letra A. Então vai ficar A, né, A, B, O, T. A, B, troca as duas, T, A. T, O. Agora, posso pôr T na segunda posição, vai ficar A, T, B, O. A, T, troca, né? O, B. E eu posso colocar agora a letra O na segunda posição, né? Vai ficar A, O, B, T e A, O, T, B. Certo? Essas são as combinações. Então, nós temos 6 anagramas aqui, 6 aqui, 6 e 6. Então, damos 4 vezes 6, né? 4 vezes 6, 24 anagramas. E começando, se a gente fosse começar a palavra, sempre com, em vez de começar com bota, a gente começar sempre com a letra A. Nós temos 4 letras e começa com a letra A. O que a gente vai fazer? São 4, né? 4 letras, então coloca aqui 1, 2, 3, 4. Vai começar com a letra A, então fixa a letra A. Então a gente coloca ela aqui já, ó. Não, vai começar com ela. Então todos os anagramas terão que começar com a letra A. Então a gente já fixa ela ali. O que a gente vai colocar no próximo tracinho? Ora, se são 4, né? 4 letras. O primeiro são 4 possibilidades, mas só que na primeira a gente vai fixar A. Então agora no segundo tracinho vão ser 3 possibilidades. Certo? E no outro tracinho, 2 possibilidades. E no último, uma possibilidade. Tá? Então vai ficar, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então nós temos aqui 6 anagramas. Vamos conferir no manual aqui, ó. Então você vai ter, né, a gente até fez ali, ó. Vai ter A, B, O, T. A, B, troca as duas, né? T, A. Depois vai ser A, né? Põe o O na segunda posição. O, B, T. A, O, troca. T, B. E aí a gente coloca agora o T, né? Na segunda posição. Vai ficar A, T, B, O. E A, T, O, B. Certo? Então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas, tá? Conferido aqui, ó, junto com 6 de cima. Beleza? Tranquilo? Nós vamos falar agora sobre a formação de filas com elementos repetidos. Tá? Mais fácil com um exemplo aqui você vai conseguir entender bem legal. Tá? A nossa primeira letra, nossa primeira palavra é a casa. Né? Então você percebe que na casa nós temos 4 letras. Mas você percebe aqui também que ela tem duas letras repetidas. Ó. A letra A, você tem aqui, né? 2 letras A. Então como é que a gente vai fazer? Ó, você vai pegar aqui a palavra casa, né? São 4 letras. Então você vai colocar 1, 2, 3, 4 tracinhos. No primeiro tracinho, você sabe que você tem 4
possibilidades. Depois, no segundo, né, ficou uma possibilidade lá, você vai ficar 3 possibilidades. Deixou um lá, depois vai ser 2, depois vai ser uma. Tá? Então, nessa parte da casa você tem os 4 tracinhos. Agora, tem as 2 letras que se repetem. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer em forma de fração. Tá? Põe o tracinho da fração, que é o tracinho de divisão, e vamos colocar as letras que se repetem aqui embaixo. Ó, não temos 2 letras A? Então, aqui embaixo vai ser 2 tracinhos. Mesma coisa, ó. 2 letras A. Então, no primeiro tracinho, 2 possibilidades. Depois vai ter uma possibilidade no segundo tracinho, né? Pronto. Está montada aqui a nossa fração. Agora é só resolver. Ó, como nós estamos tratando de multiplicação na fração, como tem multiplicação aqui em cima e multiplicação aqui embaixo, a gente pode simplificar. Como a gente faz, ó. Por exemplo, você tem o número 1 aqui em cima e você tem o número 1 aqui embaixo. Então você pode cortar os dois. Você vê que não tem nenhum sinal de mais, de soma, nem subtração. É tudo multiplicação, ó. Tá? É tudo multiplicação. Então eu corto esse de cima com esse de baixo, corto esse 2 com esse 2, já eliminou metade do problema já. E aí como fica, ó? 4 vezes 3, né? Que os outros já cortou. Então 4 vezes 3, 12. 12 o quê? 12 anagramas ou 12 combinações? Vou pôr combinações aqui, combinações. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer o outro agora aqui, ó, que é a cabana. Cabana, nós temos 2, 4, 6 letras na palavra cabana. Então, ó, tem 6. Mas você percebe aqui, ó, que a letra A repete 1, 2, 3 vezes. Ó. Você tem 3 letras A. Né? Repete 3 vezes. Então, vamos montar ela aqui, ó. Cabana, 6 letras, 6 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se tem 6 letras, começa então com 6 possibilidades na primeira casa. Depois 5 na segunda, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Tá? Então a de cima está montada. Tem letra repetida embaixo, então faz o traço de divisão. Sempre resolve assim. E aí você vai pegar, são 3 letras A, então são 1, 2, 3 tracinhos. Tá? No primeiro são 3 opções, depois são 2 opções, depois é uma opção. Certo? Então agora aqui, ó, montou. Vamos lá ver se dá para simplificar, ó, quando tem números iguais em cima e embaixo, né? Ou tem números que pode fazer a divisão também, ó. Por exemplo, você tem um aqui e um aqui, beleza? Você tem o 2 aqui e o 2 aqui, corta também. Tem o 3 aqui, tem o 3 aqui. Beleza, ó. Não tem mais nenhum que você pode cortar em cima e embaixo, não tem que cortar os dois, né? Um de cima e de baixo. Um só de cada, né? Então vamos lá. Beleza, prontinho aqui. Aí você vai fazer só a multiplicação agora. Do que sobrou? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 combinações. Certo? 120 combinações. Ó, pegou as letras, são 6 letras, fez 6 tracinhos em cima. Pôs o traço da divisão, pegou as letras que se repetem, colocou embaixo. Certo? E aí você simplificou as letras que são iguais, o que dá para fazer uma divisão, né? Com os dois. Então as 3 deram. Aí multiplicou as letras que sobraram, tá bom? Agora vamos lá. A palavra corro, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Mas ela tem, por exemplo, a palavra o, ela se repete 2 vezes. Ó. A letra o, 2 vezes. E a letra R também, né? R e R, 2 vezes. Então, como a gente vai fazer? É o mesmo esquema. Ó. Corro são 5 letras, então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. No primeiro tracinho, você tem 5 possibilidades. Depois, no segundo, 4, depois 3, depois 2, depois 1. Certo? Depois 1. Agora,
você tem letras que se repetem embaixo. Então você vai pegar, faz o tracinho da divisão e vamos colocar essas letras, ó. A letra O, quantas vezes aparece? Duas. Então eu vou colocar aqui dois tracinhos, né? Então vamos lá. Se é duas vezes a letra O, então na primeira são dois e na segunda é uma possibilidade, tá? Você tem a letra R também, que ela aparece duas vezes. Então se ela se repete duas vezes, na primeira são dois tracinhos, na primeira você vai ter, né, dois tracinhos e no segundo, né, segundo tracinho você tem uma possibilidade, né? Duas na primeira, deixou uma lá, ficou uma na outra. Tá? Agora, mesma coisa. A gente parte para simplificar, cortar. Ó. Eu tenho um aqui embaixo, um aqui em cima. Cortei. Você tem o dois aqui embaixo, dois aqui em cima. Cortei também. Agora, o 1 já cortou lá, já usou. Né? O 3 também não dá. Mas você tem aqui ó, o 4 e o 2. Que você pode fazer. Ó. 4 por 2 dá 2, não dá? Ó? Os dois números dividem por 2. Então, ó, o 4 divide por 2 vai dar 2. E o 2 dividido por 2 vai dar 1. Então também dá para simplificar, ó, tá vendo? 4 dividido por 2 e o 2 dividido por 2. Os dois números divididos, né? Dividiu de cima e de baixo pelo mesmo número. Então também pode. Então ficou 2 aqui em cima e aqui embaixo tirou fora. Agora a gente vai fazer a multiplicação dos números que sobraram. Ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Né? Os outros não tem nada, não tem mais nenhum embaixo. Tem só o número 1 embaixo, que você não precisa, né? Colocar, né? Vai ficar 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. 30 sobre 1, não precisa fazer, tá? Vou fazer aqui, mas não precisa. Ó. 30 sobre 1 é 30. Não é qualquer número sobre 1, é ele mesmo. Então são 30 combinações. Tudo bem? Vamos agora para os exercícios de fixação? Tá? Vamos rever todos os outros, né? Vou fazer um exemplo de cada um aí, do que a gente já fez. São exemplos parecidos. Ó, no primeiro exercício, Lucas colocou 5 bolinhas numeradas de 1 a 5 numa caixa. Quantas maneiras diferentes, né? Quantas maneiras diferentes, distintas, existem para se pegar 3 bolinhas da caixa sem devolvê-las, né? Sem devolvê-las depois de retirar. Quer dizer, você tirou a bola de lá, você não coloca mais de volta, tá? Então vamos lá. Se ele tem 5 bolinhas e ele vai retirar, né? Cada bolinha né, numerada de 1 a 5, né? Então são 5 bolinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. E ele vai pegar 3 bolinhas. Então, se ele vai pegar 3 bolinhas, nós vamos ter aqui 3 tracinhos. Ó, 1, 2, 3, que são as 3 retiradas dele. Agora, nós temos 5 opções, não temos? 5 bolinhas? Então, no primeiro tracinho, nós vamos ter aqui 5 possibilidades. Né? Se a gente pegou lá no primeiro é 5, então uma possibilidade vai ficar aqui, então aqui vai ter 4. Uma vai ficar aqui vai estar 3. Tá? Então, agora é só fazer a multiplicação. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, nós temos aqui 60 maneiras. 60 possibilidades, 60 combinações de retirar as bolinhas, né? Tá? 60 dessas possibilidades. Vamos para o outro? No exercício 2, que é a atividade 10 do seu caderno de exercícios, diz assim: em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas numeradas de 1 a 9. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 4 bolinhas dessa caixa sem devolvê-las, quer dizer, sem repetição? Então vamos lá. Se é 4 bolinhas, a gente vai trabalhar em cima delas, né? 4 bolinhas seriam 4 opções. Então vamos lá. 4 elementos. Então 1, 2, 3, 4 tracinhos. Tá? Se é de 1 a 9, então no primeiro aqui nós teremos 9 opções, certo? E no segundo nós teremos 8 opções.
né? Ficou uma opção aqui, na sétima, no terceiro tracinho nós teremos 7. E no outro tracinho ao lado teremos 6 opções, tá? Então, aí é só fazer a multiplicação, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vai dar 3.024 possibilidades, tá? Ou maneiras diferentes, né? Vou pôr aqui possibilidades. Tudo bem? Agora, no exercício 3, que é a atividade 12 do seu caderno de exercício, diz assim, ó, 7 pessoas formarão ao acaso uma fila indiana, quer dizer, uma sequência, né, um atrás do outro, né? Em quantas ordenações diferentes, distintas, poderá ser formada a fila? Então vamos lá, ó. 7 pessoas em uma fila indiana, né, em ordenações distintas. É os dados que a gente tem. Então vamos lá, se são 7 pessoas, então a gente coloca 7 tracinhos. Então vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Se são 7 opções, então a primeira vai ter 7 possibilidades. Né? Ficando uma pessoa ali, depois vai ter 6. Ficando uma pessoa ali, vai ter 5. Depois 4. Né? Tira 1, fica 3. Deixa 1 ali, fica 2. Deixa 1 lá, fica 1. Tá? E aí é só fazer a multiplicação, né? 7 vezes 6, 6 vezes 5, vezes 4, resultado vezes 3, vezes 2 e vezes 1, que vai dar no total 5.040, né, ordenações diferentes, né? 5.040 ordenações diferentes, tá? Ou possibilidades, né, de filas, tá? Ou combinações, né, de filas. Tá bom? Belezinha? Tá joia então. Valeu.